Então quer dizer que o Flamengo está tentando adiar o clássico para domingo, para poder ter um dia mais de treino. Ah, mas o Flamengo demorou para voltar do Peru, cara. Todo respeito, o Fluminense não tem nada com isso, pô. Ah, se fosse o contrário, ia entrar em campo como já entrou outras vezes. Então, assim, vamos ver qual é o posicionamento aí da diretoria do Fluminense, que o Flamengo pleiteia, que o Flamengo quer. Eles podem querer o que eles quiserem. Resta saber se a CBF vai acatar e se o Fluminense vai aceitar, porque para mudar a data o Fluminense tem que aceitar, até porque ele é o mandante. Agora vamos ver quem o Matheus defende, se é os direitos do Fluminense ou querer ser amiguinho do Clube da Lagoa. Espero que o Matheus Montenegro se posicione contra esse adiamento. O problema é deles. Se o voo atrasou, cara, Brasil. Essa diretoria amadora vai aceitar mudar o jogo de sábado? É isso mesmo? Vamos aguardar. Eu tenho um palpite que não. Mas é o que o amigo falou ali, o sistema é poderoso, a gente sabe que os caras têm uma defesa institucional, um bastidor muito forte. A gente está falando sobre algo que para uns é muito normal, achar que o mundo gira em torno deles, mas isso não deveria ser normalizado por todos, muito menos aceito, né? O Clube de Regatas do Flamengo, ele solicitou do Fla-Flu de sábado para domingo. Rapaz! Com a justificativa que ele quer treinar para enfrentar o Fluminense. Tá? Justificativa de quer treinar. Porque eles tiveram um problema na logística e não vão ter tempo de treinar. O que aconteceu? O Fluminense aceitou, a princípio. Porque, segundo a notícia do GE, e eu vou colocar aqui na tela para vocês, todos estavam trabalhando para que isso acontecesse. Bombeiro, polícia militar, os clubes os clubes estão trabalhando para fazer com que isso aconteça. Mas só pode ser sacanagem. Isso só pode ser sacanagem, assim. É sacanagem essa porra. Não pode ser sério. Não pode. Não pode ser sério que passou na cabeça do Matheus aceitar beneficiar o Flamengo. Dar um dia para eles treinarem. Não é possível. Podemos até perder, mas direitos iguais. Direitos iguais de quê, cara? Direitos iguais de quê? O Flamengo tem problema com a logística, com todo respeito. É problema deles, pô. Aí eles entram com pedido na Ferj, com pedido pro Fluminense, a Ferj aceita, manda pra CBF e as negociações estão em andamento para fazer com que isso aconteça. Cara, não é possível, irmão. Assim, sem sacanagem. Sem sacanagem. Não é possível. Não faz sentido. Caralho, qual é a lógica disso? De você querer beneficiar o teu adversário direto. Não só no jogo, como no ano, né? Se o Fluminense realmente quer brigar pelo título brasileiro, o Flamengo é o seu principal adversário. Não é o Palmeiras, não. É o Flamengo. É o seu principal adversário. Aí você vai aceitar mudar o regulamento, ir contra o Código do Consumidor, ir contra o regulamento da competição, para poder dar um diazinho de descanso para eles. É sério essa porra? É sério isso, mano? Eu já atualizei aqui, a galera falou que já tá, o Fluminense já tinha atualizado. Tá aqui agora. Não tem nada atualizado no perfil oficial do Fluminense, ainda não. Você puder, manda mensagem aí para saber se tem. Eu também tenho o grupo oficial do Fluminense aqui, até o momento não tem nada. Fala, meu querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. É sério mesmo que o Matheus vai aceitar a mudança do jogo para domingo? Caralho, a gente já vai sair perdendo esse jogo? Já tá todo mundo dando como certo. Mandei aqui, vamos ver se ele me responde. A única coisa que tem aqui, pela IA, tá? CBF aceitou o pedido do Flamengo. Você quer que a resposta que chegou aqui para mim? Ué, o Ricardo falou que o André do Sentimento falou que o Fluminense mudou a postagem do jogo.
Ué, Entra lá para dar uma olhada, Ju. Eu entrei aqui agora no Instagram do Fluminense. Não vi nada. Ó, o Ian Batera falou, Sport TV falou agora há pouco que mudou para domingo mesmo. Você quer a resposta? Só um minuto. Mas como é que o André do Sentimento falou que tem oficial no Flu? Não consegui ver aqui, não. Tá no Instagram, será? Vê a mudança, se existe uma mudança de... Aqui, tá aqui, ó. Capa da Globo.com. Atraso em volta ao Brasil, faz Flamengo pedir... Já está, tá na capa. CBF adia Fla-Flu. Cara, que vergonha, cara. Mentira, tá na capa. Sem vergonhice. Sem vergonhice. Sabe o que eu recebi? Sabe qual é a resposta? Arthur, óbvio que vai aceitar. Amizade por dividir o Maracanã. São todos santinhos, desde o presidente ao reserva da ponta esquerda, exceto o Freitas. É isso, meu amigo. Sei que você tá me vendo aqui, é isso. A gente é a santa no puteiro. A gente é a santinha, é a virgenzinha no puteiro. Essa que é a verdade. Fluminense jogou terça-feira pela Libertadores, né? Aquele empate lá contra o Lagoaíra. Ontem, quarta-feira, o Flamengo jogou no Peru, lá em Cusco. Ontem. Eles chegaram hoje, quinta-feira, no Rio de Janeiro. Bom, olha só, o Fluminense jogou na terça, o Flamengo jogou na quarta e o Flamengo desembarcou na quinta. Hoje, às 8 horas da noite de quinta-feira, chegaram agora. 4 horas de atraso na viagem do Flamengo para o Rio de Janeiro. Aí os bonitões... O que os bonitões querem? Vão adiar o jogo. Jogamos um dia depois do Fluminense, tivemos um dia a menos de descanso, nosso voo atrasou 4 horas. Atrasou 4 horas, bonitão? Foda! O que eu tenho a ver com isso? O jogo tá marcado para sábado. Aí o que acontece? Eles chegaram nessa quinta, só vão ter sexta-feira para treinar ou descansar, né? Eles chegaram hoje de viagem, 8 horas da noite, vão descansar nessa quinta, nem vão treinar na sexta-feira, porque sábado já tem jogo contra o Fluminense. O jurídico do Fluminense está acompanhando isso, parece que a Ferdi pediu à CBF o adiamento do jogo para domingo, e o próprio Flamengo também pediu adiamento. Rapaz, esse Flamengo atrapalha a vida de qualquer um. Daí tem essa notícia aqui, o Flamengo pediu à CBF para adiar o clássico contra o Fluminense. Eles estão pedindo isso, para domingo, alegando desgaste após viagem ao Peru. Todo mundo cansado, bicho. O Fluminense viajou também, o Fluminense foi para Venezuela, irmão. Nem treinou hoje. Tá todo mundo desgastado, todo mundo viajou, o Fluminense foi para Venezuela, você foi pro Peru. Tá reclamando de quê? O Fluminense também fez uma viagem longa. Então, alegando desgaste após viagem ao Peru, a CBF mantém o jogo no sábado. A princípio, o jogo está mantido para o sábado. O Fluminense, que também veio de viagem internacional, monitora o caso pelo jurídico. Espero que o Matheus Montenegro se posicione contra esse adiamento. O problema é deles. Se o voo atrasou, cara, Brasil. Eles estão cansados, viajaram, jogaram na altitude, balão de oxigênio, jogaram um dia depois do Fluminense. Chegaram na quinta-feira, às 8 horas da noite. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eles acabaram de desembarcar. Estão cansados e estão pedindo adiamento do jogo de sábado para domingo. É a alegação deles, estão pedindo na CBF. E vocês conhecem muito bem como é que a CBF atende os pedidos do Flamengo. Há uma grande chance, infelizmente, independente do posicionamento do Matheus Montenegro ou do Mário, de quem for lá, a CBF sempre atende os pedidos do Flamengo. Só espero que a diretoria do Fluminense não venha com aquele papinho, nós somos parceiros no Maracanã, nós temos um bom convívio entre as diretorias. Eu acho que se fosse o inverso, se fosse o contrário, se fosse o Fluminense, é só uma pergunta, só digo uma coisa, se fosse o Fluminense que viajou para Cusco, o voo atrasou 4 horas, jogou um dia depois do Flamengo, se eles iriam adiar o jogo de sábado para domingo. Eu só pergunto isso, se é justo, se não é justo, se está cansado, se não está cansado, se deveria adiar ou não. Longe disso. Por volta de 7 horas da noite, ela tratando de um pedido, né? Tinha enviado um ofício, um pedido à CBF, solicitando um adiamento do Fla-Flu, que aconteceria neste sábado às 6h30 da tarde,
mas que o Flamengo precisava de mais tempo para descansar, porque chegou ao Rio de Janeiro, chegou de viagem, voltando do jogo da Libertadores, o Flamengo chegou no começo da noite. Chegou agora, 2 horas atrás, 1h30 atrás, e, portanto, ia ficar com pouco tempo de descanso. A questão é, o Flamengo já sabia disso aí tudo, tá? Eu vou desenvolver, mas quero dizer para vocês o seguinte, o Flamengo fez o pedido, tem um outro jogo no Rio de Janeiro, também no domingo, jogo do Botafogo com o Coritiba, um pouquinho mais cedo. E, em geral, nesse tipo de situação, a PM, o grupamento da PM responsável por estádios, não aceita esse tipo de pedido, porque fala que não tem condições de garantir policiamento em 2 jogos quase ao mesmo tempo, né? Quando acabar o do Botafogo, está começando o do Fluminense, contra o Flamengo, o Fla-Flu. Então, normalmente o BEP também não aceita, mas liberou. O BEP, numa questão de pouco tempo, liberou e aceitou o pedido do Flamengo. Então, o BEP aceitou e a CBF, pouco tempo depois, também concordou e acatou o pedido do Flamengo. Só que o Flamengo não vai jogar sozinho, né, gente? Tem um outro time, tem o Fluminense para jogar do outro lado, com toda uma programação feita, com todo um planejamento de treinamentos, da forma como treinou, qual tipo de treinamento que tinha que ter na antivéspera, outro na véspera, jogaria no sábado, descansaria no domingo, treinaria segunda e terça para jogar um jogo da Libertadores quarta-feira que vem. Então, esse planejamento do Fluminense foi todo por água abaixo por um pedido do Flamengo. A minha pergunta é, Fluminense e Flamengo agora são sócios esportivos também ou só administrativos na questão da gestão do Maracanã? Enfim, a CBF está alegando que se não tiver período, não tiver intervalo de 72 horas, não pode ter jogo. Como se nunca acontecesse jogo com intervalo menor do que 72 horas. Né? Essa aqui é a informação que está chegando para mim aqui do Paparazzo Rubro-Negro. Gente, o que eu tenho de informação, para você. O Fluminense foi consultado, o Fluminense concordou com isso. O que eu tenho de informação o BAP falou diretamente com o Mário Bittencourt, falou diretamente com o Fluminense, tratou diretamente e o Fluminense concordou. O Mário aceitou. O Mário entendeu que era um pedido justo, razoável do seu maior rival. Eu fico a pergunta, isso é uma apuração minha, tá? Apurado pela minha amiga Raíssa Simplício, colega, jornalista da maior credibilidade, cobre muito de perto o Flamengo, e ela disse, o Flamengo tratou diretamente com o Fluminense antes de falar com a CBF, ou ao mesmo tempo estava falando com a CBF. Então, houve um entendimento do Fluminense em aceitar isso. Né? O Fluminense tem uma parceria, repito, de gestão do Maracanã com o Flamengo, mas a parceria é essa, gente. A parceria não é esportiva. Os interesses do Flamengo esportivos são diametralmente opostos aos do Fluminense. O que é bom para o Flamengo esportivamente é ruim para o Fluminense, e vice-versa. Mas e aí eu tenho que tomar muito cuidado, assim, cara. Mas a gente tem que falar sobre a postura do Fluminense nisso daí. Vamos lá, tá? Porque o Fluminense fez um post no Instagram. Esse post foi feito no dia 9 de abril, ou seja, o post foi feito hoje, enquanto estava tendo essa confusão. E por acaso, o post está aberto aqui ainda na minha tela, dando a entender de que o jogo vai ser mantido no sábado. Vou mostrar já já. E por que isso? Porque do lado de lá, o Flamengo estava preocupado com a vida dele, e o Flamengo tá certo, tem que se preocupar consigo mesmo. E aí, dentro disso tudo, dada essa pataquada toda, essa coisa patética da CBF ter aceitado, a postura do Fluminense é o que chama a atenção. O Fluminense fez um post no Instagram, que eu olhei isso daqui, aqui, tá aí na tela. Joguei na tela para vocês verem. O post foi publicado, tá aí há 20 minutos, foi durante a questão. O Flamengo vai pedir, o Flamengo pousou no Rio, vai pedir alteração, já pediu passe ferro, não sei o que, o Fluminense postou. Sábado. A legenda era só sábado. Garanta seu ingresso, fluminensefutebolcard.com. E a imagem tem um sábado, tem Fla-Flu. Garanta seu ingresso. Esse post, ele recebeu uma quantidade de curtidas altíssima, na hora. E aí eu virei até no grupo da redação lá do Jornada, falei, cara, pra fazerem isso,
é porque tem a garantia, ó. Às vezes a Globo não deu ok, já tem a garantia de que não vai ter a mudança. Porque o Fluminense não tem o poder de vetar a mudança. Mas o Fluminense tem o poder de agir no bastidores para que ela não aconteça. Falei, pô, tá garantido, o jogo tá no sábado, né? Ou então, o Fluminense tá passando uma das maiores... Esse post aqui, agora sabendo após a alteração, é uma das maiores vergonhas do Fluminense. Eu vi até a galera cogitando, pô, será que esse post não foi programado? Aí eu fico pensando o seguinte, que post programado é esse que a legenda é só sábado? Justamente no meio da discussão. Não é, né? Claramente não é. E aí, cara, eu fico nessa. O Fluminense fez um post pra ser zoado. Esse aí que aconteceu? Mudou. Por mais que a imagem sábado tem Fla-Flu continue aqui, a primeira imagem é essa. Te esperamos no clássico tricolor. Virou vergonha, né? Virou vergonha. Que bagulho é esse de sábado? A galera que tava comentando antes, né, da alteração. Virou chacota. O Fluminense virou chacota. A diretoria do Flamengo está tão acostumada em ver o time sendo beneficiado pelas arbitragens no Rio de Janeiro, no Brasil e agora também na América do Sul, habituada com essas regalias, que tenta mais uma. O Flamengo vai treinar, vai poder treinar, menos do que antes. E o que o Fluminense tem a ver com isso? O que mais uma vez a diretoria do Flamengo tenta fazer é se beneficiar. Costuma ser assim jogos do Campeonato Carioca, também do Brasileirão, com a arbitragem muitas vezes prejudicando adversários do time rubro-negro e agora também na Conmebol, através dos árbitros da América do Sul. O que foi esse Cusco e Flamengo, hein? As regalias não param, não é? E tem como aliada a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, tentando interceder. Seria mais um benefício para o time da Gávea. Vocês imaginam o Fluminense com a mesma situação, pedindo o adiamento e mais do que isso, sendo aceito? Mas a bola está com a diretoria tricolor. E se a CBF, por um acaso, aceitar, essa prerrogativa tem que valer para todos, né? Caso algum time, algum clube tenha uma dificuldade com logística, precisa fazer valer essa requisição da diretoria do Flamengo. Eu estou curioso para ver a postura do Fluminense. Vai aceitar calado esse mimo dos dirigentes rubro-negros? Só vai ter um dia de preparação. Quantas e quantas vezes isso aconteceu com outros clubes? E não houve esse pedido, essa requisição de maneira formal. De novo, se fosse ao contrário, se fosse o Fluminense pedindo adiamento do Fla-Flu, vocês acham que a diretoria do Flamengo iria aceitar? Qual seria a postura da federação? Iria interceder pelo Fluminense, Vasco, Botafogo, qualquer um? Imagina se fosse um Palmeiras e Flamengo, a diretoria do Palmeiras pedindo isso. O que iriam alegar? Mas as regalias, pelo visto, são só com um, né? E data? Vai ter data para jogar? Calendário apertadíssimo, serão 9 partidas em abril, mais 9 em maio. Não tem espaço. O Fla-Flu vai ser adiado para quando? Para domingo o Flamengo vai ser beneficiado, porque o Fluminense vai ter um dia menos de preparação para o jogo contra o Independente Rivadavia. Então o Flamengo pode ter um dia difícil para poder se preparar e por isso adia o confronto em um jogo, e o Fluminense perde um dia para a sua próxima partida pela Libertadores, quarta-feira, quando vai receber o Independente Rivadavia da Argentina. Essa viagem para Cusco já estava planejada há muito tempo. E claro que há problemas de natureza parecida, e será algo previsível. Por que o Flamengo já não se antecipou a esse movimento? Essa logística aqui, sim, admito, é complicada, você viajar para altitude, para Cusco, para o Equador, para Venezuela. O Fluminense voltou de lá, uma viagem até mais longa. Por que há 2 dias do jogo fazer esse pleito? E cadê o super elenco? Gasta tanto para poder formar um grupo homogêneo. O Flamengo tem time titular, reserva e terceiro reserva. Coloca o reserva. Coloca o terceiro reserva. Não gasta tanto, não vive cagando goma de que nós temos o melhor elenco do país. Então, vamos ver, vamos apostar, colocar na prova real nesse Fla-Flu o time reserva ou o time C, por que não? Sempre querendo vantagem, sempre querendo regalia, sempre querendo se beneficiar.
Eu espero que a CBF tenha uma postura correta, imparcial e que a diretoria do Fluminense não aceite mais esse benefício. O Fluminense, se adiar esse jogo, vai ter um dia a menos de preparação para o seu próximo compromisso no Maracanã. O jogo já está marcado há muito tempo. Há vários dias. O Flamengo tinha todo o tempo do mundo para poder se movimentar para tentar esse adiamento muito antes. Aí deu problema, ficou ruim para a gente, vamos adiar? É brincadeira a CBF aceitar isso, vai arrumar um problema para a competição, para calendário, e ao invés do Flamengo, o Fluminense que vai acabar se prejudicando. O Flamengo não pode atrapalhar o planejamento de uma outra equipe por conta de um erro de logística do próprio Flamengo. Se a CBF aceitar isso aí, ela vai cravar na testa a sua total parcialidade. E além disso, essa medida ela interfere diretamente nos trâmites legais. O Estatuto do Torcedor, há menos de 2 dias para o confronto, já foram vendidos mais de 25 mil ingressos. Vocês acham razoável esse adiamento? A presidência do Fluminense vai aceitar isso de maneira passiva, calada? As conversas estão acontecendo entre os dois clubes que são parceiros pelo Maracanã, mas isso é um completo absurdo com o regulamento da competição, com os torcedores que já compraram ingressos e um benefício muito claro a um clube só, enquanto o outro com um dia menos de preparação.